Hello, dear students! How are you today? Are you okay? Olha só, a nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente, porque a Teacher Pri vai fazer uma review. Mas para eu fazer essa review, eu preciso que vocês assistam o vídeo todo, tá? Para poder compreender certinho, passo a passo de tudo que nós vimos até agora, tá bom? Aí depois vocês vão copiar toda essa review aqui no caderno. Então é assim, nós vimos nesse Book 2, primeiro, foi o Simple Past do verbo to be. Vocês já sabiam que o verbo to be é am, is e are, lembram disso? Aí esse ano apareceu o verbo to be no Simple Past, que é o was e o were. Was é o verbo ser ou estar, então eu era, eu estava. I was beautiful, eu estava bonita ou eu era bonita. No caso was, ele vai usar para essas quatro pessoas aqui, para esses quatro pronouns, que é o I, eu, he, ele, she, ela, it, ele ou ela. E o were, que é o eram ou estavam, usa para three, que é para we, nós, you, vocês e they, eles ou elas, certo? Para fazer a negative desse verbo to be, was vira wasn't e were vira weren't, ok? Aí a teacher fez dois examples colocando na negative e na interrogative para ficar bem entendido isso aqui. He was a teacher. Ele era um professor. Aí a teacher fala, transforma essa frase para uma interrogative. É só inverter o verbo to be. Ele vem antes do he. Então, was he a teacher? Ele era um professor. E para eu fazer a negative, eu pego was e ele vira wasn't. He wasn't a teacher. Somente isso. Se aqui fosse um name, o nome de um homem, vamos supor Bob, seria Bob was a teacher, was Bob a teacher, Bob wasn't a teacher. É só trocar o he pelo Bob, certo? Pelo nome. Aqui um outro exemplo, só que agora com o uso do were. You were a nurse, você era uma enfermeira. Aí para fazer a interrogative, inverte também. Were you a nurse? Você era uma enfermeira? E para fazer a negative, eu coloco were da forma weren't, como a teacher especificou aqui. Então vai ficar you weren't a nurse, você não era uma enfermeira. Daí, a partir do verbo to be in the simple past, ou seja, a partir do verbo to be no simple past, eu também consigo formar um outro tempo verbal, que se chama past progressive. Eu vou continuar usando o was e o were, was para aquelas quatro pessoas, I, he, she, it, e o were para we, you, they, que são três pessoas. Mas, além disso, eu vou usar um outro verbo com ing, com ing, que aí forma essa forma progressive, que é progressiva. Aí a teacher deixou dois examples, peguei um com was e um com were. Aqui eu usei was porque é he, aqui eu usei were porque é they, certo? He was playing soccer. Então eu peguei o verbo play, coloquei ing nele, o ing virou playing. E o study, a mesma coisa, coloquei ing, ficou studying. He was playing soccer, ele estava jogando futebol. They were studying English, eles estavam estudando inglês, certo? Teacher, e para fazer a negative interrogative? A mesma coisa que eu fiz aqui em cima. A única coisa que acrescentei aqui foi um outro verbo no ing, mas para fazer a negative vai ficar wasn't. Para fazer interrogative, só inverter. Aqui é a mesma coisa. They weren't studying English. E para question, were they studying English? É o mesmo processo que a teacher faz aqui em cima. Fez aqui em cima, vocês vão fazer embaixo. Tá certo? Igualzinho. Daí, vamos ter outros verbos que também usamos no simple past, mas que não são o verbo to be. Lembremos que o verbo to be, ele é um verbo tão powerful, tão poderoso, que ele mesmo faz a sua negative e a sua interrogative. Ou seja, o que nós já vimos, o was vira wasn't, were vira weren't, ou inverte, né, para fazer as questions, as perguntas. Agora, os outros verbos que não são o verbo to be, eles não são verbos tão fortes quanto o verbo to be. Eles vão precisar de auxiliary, de um auxiliar, para fazer a negative e a interrogative. Primeiro vamos conhecer esses verbos. Vocês já conhecem, então nós vamos fazer uma review aqui desses verbos. Nós temos os regular verbs, os verbos regulares, e os irregular verbs, os verbos irregulares. Deixa eu dividir aqui para ficar mais fácil de visualizar.
Então, os regular verbs, os verbos regulares, nós acrescentamos ed. Quem é ed? É o ed. O ed é o ed. Então, por exemplo, o verbo play, que é o verbo brincar, jogar, tocar, colocamos ed, virou played. O visit, que é o verbo visitar, vira visited. O verbo stay, que é ficar, permanecer, vira stayed. O verbo cry, que é o verbo chorar, eu troco o y por ied, daí fica cried. Ah, teacher, que complicated. Você colocou dois verbos com y e o último você tira o y e troca por ied. Por quê? Então vamos fazer essa review. Os verbos que terminam com y e que antes deles vem uma vowel, uma vogal, e, I, o, u, a, e, i, o, u, ele fica normal, acrescentamos apenas id, o ed, sem tirar o y. Agora, se tem um verbo tipo cry, que antes não veio uma vowel, não veio uma vogal, mas sim veio uma consonant, uma consoante, então aí vai ficar muita consoante, vai ter uma fight, uma briga. Então nós trocamos o y por ied, aí tira o y e troca por ied, certo? Aí vira cried. E nós temos também os irregular verbs. Quem são os irregular verbs? São os verbos irregulares. Eles são chamados assim porque eles fogem da regra que acrescentamos ed, o ed. Eles são de formas diferentes. Então, o go não vai virar goed, ele vira went. Olha que diferente. O sleep vai virar slept. O read continua read, mas a leitura fica read, igual vermelho. Até a teacher colocou entre parênteses ali read para vocês não esquecerem. Na hora que você estiver falando assim, ó, tipo, eu li um livro, você vai falar I read a book. Agora, eu leio um livro, está falando no presente, então fica I read a book. Se falou no simple past, vira read, I read a book. E o make, que é o verbo fazer, virou made. Vocês já viram nos sneakers, nos tênis de vocês, ou mesmo numa t-shirt, numa camiseta? Reparem na etiqueta, tanto do sneakers quanto da t-shirt, vem sempre escrito assim, ó, made in Brasil, made in China, que foi feito no Brasil, feito na China. China não, né? Vamos parar de falar da China agora. Aí, ó, make, então vira made, certo? Aí a teacher colocou aqui. Eu falei no comecinho que eles são verbos mais chatos. Eles precisam de um auxiliary, de um auxiliar para fazer a negative e a interrogative. Quem são? O did e o didn't. O did eu uso para fazer questions e o didn't eu uso para fazer negative, certo? Aí a teacher fez duas frases, uma com regular verb, verbo regular, e outra com irregular verb, com verbo irregular, para ver a difference, ok? Então a teacher coloca uma frase assim, ó, affirmative. He visited his friend. Ele visitou o seu amigo, ele visitou o amigo dele. Aí a teacher fala, transforme na negative e na interrogative. É só vocês colocarem aqui, depois do pronome e antes do verb, colocar o didn't. He didn't visit his friend. Mas aconteceu uma mudança aqui também. O visited voltou para visit. Por quê? Porque o didn't, esse auxiliar, ele já deixa o verbo no passado. Então, não precisa deixá-lo no passado também. Vai ficar muita coisa. Então, a gente tira o ed e fica só didn't visit. E para fazer a question, a pergunta, eu coloco o did aqui antes da frase, copio a frase inteira, só que tirando o ed. Então vai ficar, did he visit his friend? Ele visitou o seu amigo? Então voltou aqui, ó, o visited voltou para a forma normal, que é visit. Tanto na negative quanto na interrogative, os verbos voltam para a forma normal. Um verbo irregular, que é o went. They went to Rio. Eles foram para o Rio. Negative. They didn't. Went é passado de go. They didn't go to Rio. Para fazer a interrogative, eu só coloco did na frente, daí fica did they go to Rio? Não pode esquecer que não fica went. É o maior erro que eu vejo em provas, em exercícios dos alunos, que eles não voltam o verbo. Então eles completam assim, ó, they didn't went to Rio e did they went to Rio. Fica errada a frase, porque vocês não voltaram o verbo para a forma normal. Você tem que ficar muito atento nesse quesito aqui, certo? Daí a teacher colocou aqui duas palavrinhas que nós vimos bastante vezes no book, que é o while e o when. O while quer dizer enquanto e o when quer dizer quando. Eles usados ou in the beginning of the sentence or in the middle of the sentence, no começo da frase ou no meio da frase,
às vezes ele pode puxar o past progressive e o when ele puxa o simple past. Aí a teacher deu aqui um exemplo. Como assim, teacher, puxar o past progressive? Lembrando, ó, o simple past é esse aqui e o past progressive é esse aqui. Então, eu não disse que depois de while normalmente vem esse tempo aqui que é o past progressive? Então, veja só, enquanto ele estava correndo, eu entrei na casa. Olha só, então while, eu usei o he e o was e um verbo com ing. Olha outra frase com o when que ele puxa simple past, que é essa estrutura aqui. When I slept, quando eu dormia, they were playing tennis, eles estavam jogando tênis. Então veja só, while pediu past progressive e when pediu o simple past normal. Certo? Essa daí é uma dica que a teacher está dando para vocês. Essa foi toda a revisão que nós vimos até agora da Unit 1 e Unit 2, apesar de que nós já começamos a Unit 3. Quero que vocês aproveitem bem esse vídeo. Se vocês não entenderam, vocês podem me ligar. Lembrando que muitos alunos estão fazendo comigo chamada de vídeo, ou estão me ligando, ou estão perguntando mesmo pelo WhatsApp. Vocês podem usar e abusar da teacher, tá bom? Tem também um aplicativo que se chama Zoom, que é muito legal, que a gente pode usar, às vezes com 1, 2, 3 alunos, até 10 alunos podemos usar para conversarmos. Às vezes todos têm a mesma dúvida, podemos falar todos ao mesmo tempo. Por que a teacher não adotou esse método antes? Porque aconteceu o seguinte, eu tentei com 2 salas e aí aconteceu assim, de uma sala de 7, entraram 5 e 2 não entraram, porque foram ao mercado com a mãe ou estavam em algum lugar com o pai, entendeu? Então aquele aluno ficou ausente. Aí o que aconteceu? Ele ficou sem aprender a matéria aquele dia. Aí a teacher achou melhor esse recurso de videoaula, né, gravada no YouTube, porque eu pego o link e envio para todos, assim eu abranjo todo mundo e ninguém fica sem aprender nada, tá certo? Mas vocês podem me chamar em qualquer aplicativo que vocês quiserem e a teacher está à disposição de vocês. E eu gostaria que vocês copiassem isso aqui no caderno, ok? Goodbye and love you!